A Guerra de Marineford é sem dúvida uma das sagas mais icônicas de todo o One Piece, tendo momentos memoráveis e que vão ficar na história de todos os animes para sempre, sem dúvida. Além de ser uma saga totalmente amada pelos fãs. Mas será mesmo que esse arco atingiu todo o potencial que poderia? Eu posso falar sem dúvidas que o arco é excelente e que ele é uma das melhores partes do anime. Mas por conta de alguns erros graves que esse arco comete, ele perdeu a chance de ser disparado o melhor arco de One Piece. Erros esses que são causados principalmente pela enorme quantidade de personagens que o arco tem e em como o Oda não consegue dar a esses personagens o tempo de tela necessário para que eles possam ter o destaque. Mas nessa questão eu vou me aprofundar mais pra frente no vídeo. Falando sobre o início do arco em si, ele começa mostrando a revelação de que o Ace é filho do Gold Roger e a jornada dele até se encontrar com o Barba Branca. E esse é um excelente flashback que mostra o porquê do Ace respeitar tanto assim o Barba Branca. É revelado também a traição do Tite, que ele também fez parte do bando. Além do fato dessa saga iniciar uma discussão muito interessante dentro da obra, se um filho deve sofrer as consequências pelos erros dos pais, já que o Ace está sendo julgado principalmente por ser o filho do Gold Roger. E ainda é mostrado pra gente todo o sofrimento que a mãe dele sofreu para conseguir esconder ele da marinha. Ela ficou com o filho na barriga por 20 meses, mano, como assim? Caralho! E logo em seguida tem a primeira cena do Barba Branca em ação. E visualmente falando, ele tem de longe o poder mais legal de One Piece. E essa cena é incrível por mostrar o nível de poder desse cara em apenas alguns segundos. Tanto é que o Aokiji precisou intervir para todo mundo não perder a guerra logo ali. E após isso tem a morte do Wars e uma das melhores cenas de Marineford com o Doflamingo dizendo que os vencedores dessa guerra vão escrever os novos rumos da história. Mostrando que esse é um evento que vai mudar o mundo de One Piece para sempre. Com isso, a guerra começa de fato e então a gente tem a entrada do Luffy na batalha. A interação dele com Barba Branca e os outros membros são cenas muito divertidas de assistir, porém aqui já começam os problemas do arco. Porque nessa guerra fica claro que a marinha de One Piece é uma completa piada. Primeiro que por algum motivo eles não utilizam ferramentas de Kairoseki na batalha, tipo balas para colocar nas pistolas, o que não faz muito sentido, já que é um momento essencial para eles usarem isso. O Oda nessa guerra teve que nerfar muitos personagens, como os almirantes, por exemplo, para fazer o arco funcionar. O Kizaru, por exemplo, que tem uma das frutas mais roubadas de One Piece, devia ter acabado com muito mais gente na guerra do que ele realmente derrotou. Sem falar que muitos personagens dessa saga ficam muito jogados pra lá e pra cá e aparecem de vez em quando pra você lembrar que ele existe. Personagens esses como a Hancock, o Marco ou até o Mihawk. Por conta dessa guerra ter tantos personagens, o Oda teve muita dificuldade de dar destaque pra todo mundo e o arco às vezes fica muito maçante. E outro grande problema nessa saga é a questão do Haki. Essa é uma guerra onde estão vários dos personagens mais fortes de todo One Piece. Só que é muito raro você ver alguns deles usando o Haki para lutar. O Barba Branca é o maior exemplo disso, ele não usa Haki em nenhum momento da guerra. E com os arcos seguintes que vieram depois, essa parte de Marineford acaba não fazendo muito sentido. E é aqui onde fica o problema, porque Marineford é uma saga onde a maioria das cenas são só luta, só que as lutas do arco são a parte mais fraca dela. A saga volta a brilhar quando começa a aprofundar determinados personagens, como por exemplo o Garp e o Barba Branca. O Garp tem um dos conflitos mais interessantes dentro do arco, porque enquanto ele é da marinha e tem que seguir ordens, ele também ama o Ace e o Luffy, então ele tem um dilema de qual lado ele tem que escolher. E a cena dele com o Luffy na guerra é um dos momentos mais emocionantes de Marineford. Já o Barba Branca é muito bem construído nesse arco, mostrando toda a afeição dele pela tripulação e tratando todos eles como parte de uma família. Eu espero muito que a gente tenha um flashback mostrando mais do Barba Branca, porque com o pouco que apareceu aqui, ele já mostrou ser um personagem muito bom. Outra coisa interessante também é a jogada da marinha de cortar a transmissão e manipular o povo enquanto eles estão vendo a guerra, mas aqui também tem outro problema.
Porque se a transmissão foi cortada, eles não tinham mais o porquê de continuar mantendo o Ace vivo, já que ninguém estava vendo. Então não faz nenhum sentido eles não terem matado o Ace naquele momento. Mas enfim, o arco segue, o Luffy consegue resgatar o Ace, e então a gente tem uma sequência de cenas muito boas do Luffy e do Ace lutando, é muito divertido essas partes. As cenas do Barba Branca lutando também são absurdas de boas, são incríveis. E então a gente tem a morte do Ace, que é uma cena que muita gente fala mal pelo fato dele ter aceitado muito fácil as provocações do Akainu, sendo que muita gente estava tentando salvar ele, e ele meio que jogou todo o esforço que a tripulação do Barba Branca e do Luffy teve para salvar ele praticamente no lixo. E bem, quando é mostrado pra gente o flashback do Luffy, do Ace e do Sabo, a gente consegue entender mais o porquê dele ter tomado essa ação que ele tomou, só que esse é um flashback que só acontece depois de Marineford. Quando você vê a cena, você vê ela apenas como uma atitude burra do Ace. Eu acho que se o Oda tivesse colocado esse flashback antes da guerra, as pessoas teriam aceitado mais o que aconteceu nessa cena. E bom, logo após a morte do Ace, a gente entra no que é sem dúvidas a melhor parte do arco. A gente tem a entrada do Barba Negra na guerra e é interessante ver como ele planejou tudo para que chegasse naquele momento. E aí acontece o que é pra mim a melhor cena de One Piece. Após esse discurso épico do Barba Branca, o Tite rouba a Akuma no Mi dele, sendo o primeiro personagem de One Piece a conseguir ter 2 Akuma no Mi. Tem a entrada do Shanks, que também é uma cena incrível. O Shanks impede que a guerra continue, o Luffy e os outros membros da tripulação do Barba Branca fogem, e assim acaba a guerra de Marineford. Toda essa sequência final do arco é incrível, é uma cena épica atrás da outra, o que faz com que o arco termine de uma forma muito satisfatória, mesmo com os problemas que ele tinha carregado. Então, fazendo um balanço geral da saga, eu diria que ele é um arco que tem um início e final incríveis, mas só que ele tem alguns problemas no meio dele, o que faz com que ele fique meio maçante. Por causa disso, eu acho que ele fica atrás de outros arcos de One Piece, como por exemplo o Water 7, que tem uma qualidade de escrita maior. Mas bom, essa foi só a minha opinião sobre o arco. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, se inscreve e deixa o like para poder ver mais opiniões minhas sobre One Piece.